Primeira coisa que muita gente fala, pouca gente realmente sabe o que é, e a maioria linka erroneamente. Tanino. Tanino é um composto fenólico encontrado em toda a videira, tá? Na raiz, no caule, nas folhas, semente, bago, tudo mais. Mas principalmente na casca das uvas tintas, tá? Ele é um composto fenólico feito para proteção da videira, caso afastar inseto, doenças, enfim. Na casca da uva tinta é onde ela é encontrada em maior quantidade. Por isso, os vinhos tinto, que durante a produção, no processo da maceração, fica em contato com essa casca, tá? Por algum tempo, e isso também quem determina é o enólogo, o agrônomo responsável. Ele vai transmitir esse tanino para o vinho, tá? Para o mosto, que é aquela primeira mistura, posteriormente vai se manter no vinho. O vinho branco não se detecta o tanino, tá? Você toma o vinho branco, você não consegue. Aí muita gente erroneamente fala amargor, fala, nossa, esse vinho ele é amargo, ele tem muito tanino. Não é amargor, tá, gente? Ele é adstringente. Ele vai causar adstringência na boca. Que é o quê? Aquela sensação de sequidão. Você toma, te dá uma travada, uma secada na boca. Por isso até que a gente sempre tem que estar com água do lado, tá? Para ir limpando as papilas gustativas e poder ir pro próximo gole ou pra comida, tá? Então, o tanino é isso. É esse composto fenólico encontrado na casca da uva tinta, que ele é passado para o vinho tinto e dá a travada, a astringência secada na boca. Perfeito. Nunca mais vocês vão falar que é Não, amargo, né? isso a gente Nossa, vai vinho é pegar esse amargo. trecho e vai ficar reproduzindo 10 vezes, né? O que mais que eu falei? Tanino. É, Ah, acho que barricado. vai. Barricado é quando um vinho passa no processo de fermentação, mesmo depois de pronto, por barricas de carvalho, que são aqueles barris que vocês já Aham. devem ter visto. Cervejas artesanais hoje também está super na moda passar por barris, tá? Que ele vai imprimir, expressar alguma característica também da madeira no vinho, Uhum. tá? Os mais usados hoje são carvalho francês e o carvalho americano, sendo que o carvalho francês é bem mais caro, tá? E o carvalho americano não é barato, mas tem um preço acessível. Esse vinho, por exemplo, ele passou pelos dois, durante 16 meses, ele passou pelos dois barris, tanto carvalho americano quanto carvalho francês, a maioria dele, acho que 60% foi para carvalho francês, 40% carvalho americano. Depois disso se mistura as duas coisas para chegar a isso. Aí eu falo, tendo ocorrido isso tudo, tem como esse vinho ser barato? Não, Tem como ser ruim? também não. Então pronto. Então, uma coisa que te conta, tá? Vamos dizer um sobrenome, né? Que é o nome do produtor. Ele vai te contar já se é um vinho bom ou não. Tem vinho, só de falar o produtor, a pessoa não quer nem ver o que é, já Não compra. tem erro, né? Exatamente. O processo de fabricação te conta bastante. E o preço. Não tem como um vinho barato ser ruim. A pessoa pode não ter o paladar para tomá-lo ainda, Aham. pode não gostar, mas ele não tem como ele ser ruim. Entendi. E como é que a gente identifica no qual é o produtor? É, por exemplo, nesse caso, Sim. até para fazer. Os vinhos do Novo Mundo são mais fáceis de identificar. Novo Mundo é o que? A gente aqui, a América do Sul, aí entre Estados Unidos, Aham. a África do Sul, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Por que é mais fácil de identificar? Porque a legislação do rótulo deles é mais fácil, tá? Geralmente vem o nome do vinho, a uva, produtor e safra. É um negócio fácil de ler e básico. Esse aqui, por exemplo, Saint-Félicien, Cabernet Franc, tá? A safra, ele não veio especificado a vinícola, mas na Argentina todo mundo já sabe, aqui no Brasil também já sabe que é um catena, porém, se você virar, tá escrito aqui no contrarótulo, catena Zapata. A legislação do Novo Mundo é bem mais fácil, tá? E geralmente, é, na América do Sul, por exemplo, quando você tem um blend é uma mistura, tá? Mistura em inglês. Se você tem 70% de uma uva e os outros 30% de qualquer outra coisa, você
diz que é um varietal, ou seja, predomina a uva que tem maior porcentagem. Então, você pode falar, esse aqui é 100% Cabernet Franc, mas se tivesse 30% de outra coisa, também seria um Cabernet Franc. Já no Velho Mundo, que é a Europa, igual eu falei, estão produzindo vinho há 8.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, e a gente só começou agora com a brincadeira. É mais complicado, que são os AOC, vocês já devem ter visto, em francês, ou DOC, que é denominação de origem controlada. Por quê? São específicas regiões da Europa, tá? Dentro de cada país, onde você só pode produzir um determinado tipo de vinho, uma determinada varietal de uva, aí tem que ser tudo plantado na mesma época, colhido na mesma época, passar por esmagamento na mesma época, engarrafamento. Ou seja, ele não vem com tudo no rótulo, ele fala geralmente a região. A região é o produtor. Por quê? Para o bom entendedor, ele já tem que saber tudo que está incluído ali, tá? Então é isso. Se você pegar um vinho francês, por exemplo, um Bordeaux. Bordeaux e produtor, acabou. Vinho do Porto, né? Vinho Acontece a do mesma Porto, coisa. a mesma coisa. Ele é Vinho um do Porto, que uva é essa? Quem é que sabe? Aqui não tem no rótulo. Não tem, não. Não tem, não. É vinho do Porto. Vinho do Acabou. Porto, Não exatamente. tem nada, meu irmão. E os vinhos portugueses ainda têm um agravante, tá? Os vinhos lá são tão antigos que muitos produtores já nem sabem que uva que é aquela. Eles já estão colhendo, Já tá na oitava geração. mistura aquilo tudo ali e vai embora. E é o lugar que tem mais mistura de uva, mais blend do mundo. Eu já vi vinho com 23 uvas de Portugal. Então, assim, geralmente eles nem citam por isso. É Não muita tem como. mistura. É, exatamente. Aí, por favor. Vamos lá. Tem até uma pergunta aqui de Ana Matias, coincidência, minha irmã. Ela pergunta, só para fechar aquela questão do tanino, Olha, né? dependendo da pergunta, eu vou Não, falar. é simples. Quanto mais tanino, mais seco o vinho é? Tem. Existem fatores determinantes para isso, não só o tanino, tá? O vinho de qualidade, ele tem um tripé, que é o quê? Tanino, acidez e açúcar, tá? Então, este vinho estando com esses três pilares balanceados no mesmo patamar, pode-se dizer que é um vinho de qualidade, um vinho bom. O vinho, para ser seco, tem que estar com isso perfeito. Aí vai depender muito do enólogo também. Se ele quer para mais, para menos, o que ele vai imprimir naquele vinho, tá? Eu não diria quanto mais tanino, mais seco, porque o açúcar determina muito. O que vai determinar de ser seco, suave, doce, etc., é o teor de açúcar no vinho, tá? Sendo que um vinho muito tânico realmente ele dá essa impressão de ser mais seco, exatamente por isso que eu te falei, que é a travada na boca. Ele passa a impressão, mas não é de fato. Entendido, esclarecido aí, né? E Ana, que inclusive está gestante, deve estar maluca, subindo na parede, querendo tomar um vinho. Pode não. Mas não pode, Pode não. E não pode ainda por alguns meses, né? Amamentar, lascou. Enfim, a não ser que estiver aperreando muito o Rafael, aí toma um vinhozinho para ele. Ficar calmo. Para ficar calmo. Tem uma curiosidade que eu tenho em relação a muitas vezes a gente ouve que depois que abrir o vinho, tem que esperar o vinho sair o ar, entrar, não sei o quê, bota na taça, espera um pouquinho. Depende do vinho. Se for um vinho de guarda, esse, por exemplo, é um vinho que aguenta guarda. Ele é um vinho que passou por barrica 16 meses. Ele é um vinho que está bem balanceado, ele é um vinho que tem corpo, boa acidez, teor de açúcar. Ele tá um vinho excelente, tanino bom, então ele é um vinho que aguenta envelhecer. Realmente, esses vinhos que aguentam envelhecer são vinhos de guarda, você tem que abrir, é aquele famoso decanter, né? Que muita gente abre qualquer coisa e põe no decanter, isso é errado. Você tem que abrir, depende. Esse não necessita, porque a safra dele não é tão antiga. De abrir, deixar um pouquinho respirando aí, já tá bom. Esse tempinho que ele tá na taça, a gente tá conversando, já tá tranquilo para esse vinho. Porém, quanto mais antiga a safra, se for um vinho realmente de guarda e de qualidade, você tem sim que abrir um tempo antes, você tem que decantar o vinho, tá? Para depois servir.
Se for um negócio, um vinho mais mediano, uma safra mais mediana, só abrir a garrafa 20 minutos, meia hora antes, deixar respirando, tá tranquilo. Agora, vinhos jovens, o que são os vinhos jovens? São aqueles vinhos que foram feitos já para abrir e consumir. Acabou. Não necessitam de decantar ou de deixar muito tempo aberto, até porque, dependendo da qualidade, muito vinho nem aguenta. Se você fizer isso, você vai estragar seu vinho. Verdade. E pode falar. Outra pergunta aqui. Vai continuar essa daí? Alguma coisa? Não, era nessa. E como é que a gente identifica, pelo menos o vinho ser novo, velho? A safra. A safra. A safra vem escrita na garrafa. Aham. A safra, até na feira, alguém me falou, mas ele foi engarrafado. Eu falei, não, senhor, safra não é o ano que o vinho foi engarrafado. Safra é o ano que a uva foi colhida, tá? Então, significa que a uva foi colhida aquele ano. O que vai te contar é a safra e o preço. Se ele realmente necessita de decantar